Então aqui, próximo item, bocal convergente. O que é a ideia? A ideia é o seguinte: imagine um duto e que esse duto sofra uma constricção, uma área, né, transversal, um diâmetro menor. Então vem um escoamento e esse escoamento é esmagado aqui agora com uma seção menor. A pergunta é, se eu medir a pressão aqui e aqui, essa pressão aqui aumenta? Sim, a pergunta. E quanto será que, se a área, o diâmetro aqui é o dobro dessa, aumenta na mesma razão, é na quarta? Como que aumenta, né? Então vem o escoamento e é esmagado aí nessa constricção. Deem uma pausa no vídeo e tentem pensar ou responder essa pergunta. Quando a gente tem dificuldade em responder, o que a gente tem que fazer? Como se dizia lá, chamar os universitários. O que os universitários sabem fazer? Aplicar a teoria às equações. Então, vamos lá aplicar a equação de Bernoulli. Onde, numa linha de corrente, qual é a melhor? Essa do centro. Vamos pegar essa do centro, tanto faz. Então, vamos chamar aqui, está no nosso ponto 1, aqui está a nossa linha de corrente, que vai aqui no nosso ponto 2. E vamos ver a diferença de pressão, considerando que aqui eu não tenho muita variação, isso aqui não é muito grande, então basta saber essa diferença de pressão entre 1 e 2. O que fazemos? Aplicar a equação de Bernoulli. P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 vai ser igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Bom, o que temos aqui? Temos que Z2, mesma altura, não muda, energia potencial é igual, aqui simplifica. Então eu posso vir aqui já e isolar o valor da pressão P2. P2 vai ser o que? P1, né? Mais, o que eu passo o ρ para lá, divido aqui, P2 sobre, vai dar V1 ao quadrado sobre 2 menos V2 ao quadrado. V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Pronto. Mas aqui eu já posso fazer uma inversão. Eu posso passar esse menos aqui e colocar um menos aqui e inverto aqui dentro. Então eu posso escrever que P2 vai ser igual a P1 menos ρ sobre 2. Passo aqui, vai ficar agora V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Né? V2 é maior do que V1. Concordam? Se vocês têm dúvida, vão lá no Lavoisier. Massa que entra em 1 tem que ser igual, né? Vazão mássica M.1 tem que ser igual a M.2. O que é a vazão mássica? Ρ vezes a vazão volumétrica. Poderia se fazer assim, Ρ1 V1 igual a Ρ2 V2, né? Ρ1 igual a Ρ2, que é igual a Ρ. Podemos já cortar isso aqui, ó. Então, vazão volumétrica 1 é igual a vazão volumétrica 2. O que é a vazão volumétrica? V1A1 tem que ser igual a V2A2. E agora daqui eu tiro. A1 é maior do que o A2, né? A1, não precisa nem botar muito, é maior do que A2. Então, V2 é maior do que V1. Tá na cara lá, né? Claro, a velocidade aumentou aqui. Se eu for fazer velocidade de V2 é maior. Sem sombra de dúvida. Tem uma velocidade aqui maior, conservação da massa. Se V2 é maior, isso aqui fica um número positivo. Ou seja, isso aqui, P1 menos isso aqui. Ou seja, P2 é menor do que P1. P2 é P1 menos alguma coisa. Vou fazer um P pequeno aqui. P2 menor do que P1. O que significa isso? Significa que estava errado o que a priori a gente pensava. Que quando eu tenho um escoamento e esse escoamento é esmagado, não é esmagado. É contrassenso pensar que a pressão vai aumentar. Não, a pressão vai cair. Por quê? Aumentou a velocidade. Então, aumentou a velocidade, cai a pressão. Claro,
que eu ganhei com cinética, eu pago com pressão. E pronto, a pressão cai aqui, nesse termo, um pouco contrassenso do que a gente imaginaria. Outro equipamento, um tubo de Venturi. Na verdade, é a continuação do bocal que nós já vimos. Um duto, quando tem um estrangulamento, aumenta a velocidade, cai a pressão. E depois retorna simplesmente aqui para a continuação do duto. Então, quando cai a pressão, se eu tiver um líquido aqui, o que vai acontecer? Suga esse líquido, então e exatamente o que sobe aqui vai descer aqui, né? Se esses tubos têm o mesmo diâmetro, né? E eu tenho uma diferença de altura aqui, um ΔH aqui. Ou seja, eu reduzo a pressão nesse ponto, isso que é importante. Então vamos ver agora algumas aplicações desse tubo de Venturi. Aqui vemos uma aplicação do sistema, onde temos uma rede de ar comprimido, um pequeno orifício, ou seja, aumenta a velocidade, cai a pressão, suficiente para eu ter aqui a sucção de, seja um gás ou seja um líquido. E aqui é colocado esse mesclador, é um misturador, para ter a mistura, né, entre o ar e a substância que entrou aqui. Aplicação prática, pistola de pintura. Então temos aqui o reservatório com a tinta que é succionado e eu tenho o spray. Outra aplicação é em queimadores. Então aqui eu tenho um gás, a injeção em alta velocidade, onde que eu tenho uma sucção então do ar, onde que eu tenho uma mistura ar mais gás, e aqui eu vejo já ele aqui num lança-chamas, num queimador, né? Então notem aqui o gás é injetado aqui e aqui eu tenho a sucção pelo Venturi. Isso é uma aplicação muito corrente, por exemplo, em forno de cozinha ou qualquer outro, né? Tem a injeção do gás e a sucção, e eu tenho aqui as várias saídas da chama. O outro também aqui em um sistema simples de um maçarico, é a mesma coisa. Outro sistema em utilizar o Venturi em sistemas de irrigação, né, de água, né, na agricultura, onde que precisa injetar fertilizante líquido junto com essa água. Então eu tenho aqui a entrada principal da água de irrigação, aqui podemos ver o Venturi, e aumento de velocidade, queda de pressão suficiente para sugar aqui o fertilizante e eu ter a mistura. Então, a configuração que se encontra normalmente, eu tenho uma grande vazão de água aqui na canalização com diâmetro maior, e é feita uma derivação. Quando eu quero colocar o fertilizante, então abro esses dois registros e dou uma leve fechada nesse aqui, para eu ter uma vazão por esse braço. E aqui eu coloco então o meu injetor Venturi. Já outra aplicação, carburadores, é algo tanto antigo já nos carros, né, que existiu, que eu preciso ter uma mistura de ar e combustível que vai aqui para o motor. Então isso é feito colocado um Venturi, aumenta a velocidade, cai a pressão, cai suficientemente para sugar a gasolina de um reservatório. Esse reservatório mantém-se um nível constante, tem uma boia aqui, e onde que vem o combustível aqui do tanque com uma bomba de combustível. Então, está aqui a aplicação. Isso então, aqui um detalhe um pouco mais, conseguimos ver o Venturi, conseguimos ver aqui a borboleta de aceleração, ou seja, quando acelera eu abro aqui, vem mais ar, então com isso suga mais combustível, e com isso eu tenho então a mistura que eu preciso, a névoa que dá uma mistura de estequiométrica, né? Aqui vemos a boia, etc. São sistemas bastante complexos, porque eu tenho que garantir a mistura, a boa mistura em várias situações de regime, de velocidade de carga, e em marcha lenta. Então aqui vemos um parafuso de marcha lenta, onde que a borboleta está fechada, mas entra uma pequena parcela aqui para manter o motor em velocidade reduzida. Aqui está indicado nessa flecha um giclée. Na verdade, esse giclée aqui, ele é um sistema que eu tenho um furinho, eu posso regular a quantidade máxima de combustível que vai. Isso aqui também tem uma entrada de ar, porque é borbulhado o combustível que entra aqui para facilitar a formação da névoa, porque eu sempre quero que tenha aqui uma névoa com gotículas mais finas possíveis, né? Para os que são mais aficionados em carro, talvez já ouviram falar aqui de carburador quadrijet.
Então, um carburador que tem 4 ventures, que vemos aqui, então eles são dessa maneira para conseguir uma mistura mais homogênea em várias situações de uso, né? Então, preço relativamente alto aqui, 5.600 cada um. E aqui vemos já instalados aqui no motor V8 4 carburadores quadrijet, né? Cada carburador então alimenta 2 cilindros. Isso tudo então foi substituído, os carros atuais, por isso aqui, um bico injetor de combustível. Então nada mais é do que uma válvula solenoide que fica abrindo e fechando muito rápido, uma frequência aí de chega até uns 200 ciclos por segundo, abre e fecha, e sai aqui então um spray do combustível que é então colocado aqui no caso de injeção indireta, que são mais comuns nos carros hoje. Ele é injetado aqui no duto de admissão, que entra dentro aqui do cilindro pistão, antes da válvula. Os carros mais modernos agora já estão começando a vir com injeção direta. É a mesma coisa, simplesmente é injetado já dentro do cilindro. A diferença é que aqui, para injetar aqui dentro, a pressão aqui é mais elevada dentro do cilindro, então são sistemas mais caros, mas já está sendo mais normal agora já ter esse tipo de injeção. Aqui é uma lata de spray e sempre fica-se a dúvida se ele também utiliza o princípio do Venturi. Na verdade não. O que eu tenho aqui é o meu fluido que eu quero utilizar, desodorante, alguma coisa, e um gás sob pressão. Então esse gás pode ser, antes era um gás freon, mas atacava a camada de ozônio, foi trocado por outro tipo de gás. Hoje se utiliza-se gás natural ou GLP. Ele está numa pressão aqui que chega até 13 bar, então ele fica líquido, esse gás também, e ele fica em solubilização com o teu próprio substância que você está utilizando, né, teu perfume, etc. Então por isso que tem que ser um gás inerte para não reagir. E quando eu aperto aqui na válvula, eu simplesmente libero, então, no caso aí o perfume, junto com esse gás, né? Aqui, como é que funciona a válvula? A válvula, ela tem vários tipos, mas uma pode ser simplesmente um tubinho que tem um furo aqui. Quando eu aperto, esse furinho entra para dentro, aqui podemos ver, e eu tenho então a ejeção aqui do meu fluido. Voltamos então ao nosso tubo de Venturi aqui com a tarefa 1. Então, notem que está aqui o tubo. O que eu vou querer? Eu quero saber a vazão que está passando nessa canalização. Então eu quero uma equação da vazão tendo essas medições. Tudo onde que está definido aqui é que eu tenho os valores. Aonde que eu não tenho, eu coloquei uma interrogação. Por exemplo, eu não tenho essa altura, não tenho essa, não tenho a velocidade, óbvio, senão teria vazão. Então vocês vão deduzir uma equação a partir daqui. Qual é o meu dado que eu tenho? O principal é o ΔH. Então, na verdade, isso aqui, claro, vai ser uma função aqui do ΔH e das outras coisas que eu tenho. Detalhe, nós vamos considerar nesse experimento que o ρA é muito pequeno. Esse aqui é ar. Então, o ρA é muito pequeno em relação ao ρB, que aqui no nosso caso do experimento, que é água. Então, uma densidade muito maior desse fluido. O que é isso? Simplifica um pouco a equação. Vai dizer o seguinte, que quando vocês aplicam a equação de Bernoulli, já coloquei aqui, né? Vocês vão ter aqui a linha da equação de Bernoulli. Na verdade, vocês podem fazer o ponto 1, pode transmitir o ponto 1 para cá, fica mais fácil. Essa pressão aqui, vocês podem considerar, é uma pressão estática que eu estou medindo, essa pressão estática, então pode considerar que ela não varia com essa altura, porque a densidade é muito baixa, a densidade do ar. Então, essa pressão P1 aqui é a mesma pressão P1 aqui, e essa P2 aqui é a mesma daqui. É isso que vai me dizer, então, essa nossa consideração, que ρA é muito menor do que ρB. Tá? Então, com vocês. Aqui só continuando, por exemplo, se eu tenho aqui minha linha linha de corrente, eu posso colocar um ponto 3 aqui. A pergunta já
quanto que seria a pressão P3? Então o que eu tenho aqui vai ser a mesma pressão P1, porque aumentei velocidade, caiu a pressão, agora aqui minha velocidade diminuiu, aumentou a pressão. Se não tem perda de carga, que vamos ver, eu tenho uma recuperação completa da pressão. Então eu volto a ter a pressão P1. Mas isso não preciso fazer, eu só quero que vocês deduzam essa equação aqui. Aqui uma dica para vocês para resolver a equação. Vocês não têm nem V1 nem V2. Na verdade, é isso que a gente quer, ou V1 ou V2 para ter a vazão. Mas tem uma relação entre V1 e V2, que é conservação da massa. A vazão mássica ou volumétrica, porque o ρ é constante, a vazão que passa aqui é a mesma que passa lá. Ou seja, V1A1 é igual a V2A2. E isso, então, é uma segunda equação que vocês conseguem utilizar para conseguir chegar na fórmula. A equação da vazão de um Venturi, através da equação de Bernoulli, é usando a hipótese de escoamento sem viscosidade. E isso a gente sabe que é teórico. Então, na real, o resultado que se tira da vazão utilizando uma equação de Bernoulli dá um resultado maior do que a realidade. Isso porque tem perda de energia devido ao atrito. Então, eu preciso fazer uma correção. É usada a correção, um coeficiente de correção do Venturi. Esse coeficiente de correção, então, é um número menor do que 1, né? E ele depende das propriedades do fluido, viscosidade, densidade e da velocidade que está escoando. Ou seja, número de Reynolds. Então temos aqui a equação um exemplo de equação de correção do Venturi, tirada aqui desse handbook, onde que vemos que está aqui o número de Reynolds, ρVd sobre μ, Reynolds baseado no diâmetro 1, ou seja, no diâmetro de entrada do Venturi.